Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 24 de janeiro. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu trechos do decreto do presidente Jair Bolsonaro que libera construções em cavernas e grutas. Este é um dos destaques da edição de hoje e você vai ver também. A ministra Rosa Weber envia à Procuradoria-Geral da República notícia-crime apresentada por parlamentares contra o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, por atraso na vacinação infantil contra a Covid-19. Levantamento do Conselho Nacional de Justiça revela aumento de 225% no número de mortes por Covid-19 nos presídios brasileiros. O ministro Alexandre de Moraes determina que o presidente Jair Bolsonaro preste informações sobre a acusação de propaganda eleitoral antecipada. A ministra Rosa Weber, vice-presidente do Supremo, enviou à Procuradoria-Geral da República pedido de investigação contra o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, por atraso na vacinação infantil. Nós vamos ver os detalhes com a repórter Viviane Novaes. Boa noite, Viviane. Boa noite, Flávia, e boa noite a todos. Olha, a ministra Rosa Weber mandou à Procuradoria uma notícia-crime do senador Alessandro Vieira, da deputada federal Tabata Amaral e do secretário de Educação do Rio de Janeiro, Renan Ferreirinha, por provável crime de prevaricação. Eles afirmam que as condutas de Jair Bolsonaro e Marcelo Queiroga são ações deliberadas e coordenadas para retardar a vacinação de crianças de 5 a 11 anos de idade contra a Covid-19. Agora, a Procuradoria-Geral da República vai analisar se abre ou não investigação. Flávia. Bom, e sobre outro assunto, informações ao Executivo sobre eleições de entidades da sociedade civil no CONAD, Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Que detalhes você traz para nós, Viviane? Olha, Flávia, a ministra quer informações sobre os decretos que alteraram o formato das eleições e da composição do CONAD. Esse pedido faz parte da ação que a Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down entrou aqui no Supremo. A federação alega que as novas normas diminuem a participação da sociedade civil no Conselho e pede a suspensão do edital de convocação do processo seletivo. Flávia, as eleições estão marcadas para o próximo dia 7 e a ministra deu prazo curto, prazo de 5 dias ao Executivo para a resposta. Muito obrigada pelas informações, Viviane. E o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu trechos do decreto do presidente Jair Bolsonaro que libera construções em cavernas e grutas. A ação foi apresentada pelo partido Rede Sustentabilidade, alegando que o decreto, assinado pelo presidente Jair Bolsonaro no último dia 14, representa um grave retrocesso ambiental e coloca em risco o patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. O decreto permite a construção de empreendimentos considerados de utilidade pública em áreas de cavernas. O relator da ação, ministro Ricardo Lewandowski, decidiu suspender provisoriamente trechos do decreto. Ele afirmou que há risco de danos irreversíveis às cavidades naturais subterrâneas e suas áreas de influência. Lewandowski argumenta também que o decreto tem potencial de influenciar na gestão de recursos hídricos, sobretudo nas regiões em que essas áreas são responsáveis pelo armazenamento de água, sendo úteis na recarga de rios subterrâneos e lençóis freáticos, que garantem o abastecimento de populações. Na decisão, o ministro argumenta que a exploração de cavernas e grutas pode ocasionar o desaparecimento de formações geológicas marcadas por registros únicos de variações ambientais e constituídas ao longo de dezenas de milhares de anos, incluindo restos de animais extintos ou vestígios de ocupações pré-históricas. Com a liminar, voltam a valer os efeitos do decreto de 1990, que prevê a elaboração obrigatória de estudo de impacto ambiental para ações ou empreendimentos nessas áreas. A decisão de Lewandowski é provisória e vale até que o caso seja analisado pelo plenário do STF.
Parlamentares pedem na Justiça o afastamento imediato do secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos do Ministério da Saúde, Hélio Angotti Neto. Numa nota técnica, o secretário afirmou que a hidroxicloroquina e não a vacina é eficaz e segura no tratamento contra a Covid-19. O secretário Hélio Angotti Neto rejeitou o protocolo aprovado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, que serviria de orientação aos médicos brasileiros. A Conitec contraindicou o uso do tratamento precoce, também chamado kit Covid, em pacientes que não precisam de internação. Neste quadro da nota técnica, o secretário afirma que a hidroxicloroquina tem efetividade e segurança nos estudos. Já a vacina, segundo ele, não apresenta essas características. A ação popular contra o secretário do Ministério da Saúde foi apresentada à Justiça Federal no Distrito Federal por um grupo de autoridades, entre elas o senador Alessandro Vieira e os deputados federais Felipe Rigoni e Tabata Amaral. Os autores da ação alegam que os termos da nota técnica são inequivocadamente falsos diante da eficácia das vacinas e da rejeição científica da hidroxicloroquina. E afirmam: a permanência de Angotti Neto na pasta promove políticas públicas negacionistas e contrárias ao que defendem as autoridades sanitárias e científicas mundiais. A ação pede o afastamento imediato do secretário. A Justiça determinou o afastamento de 25 servidores do estado do Rio de Janeiro que trabalham em unidades socioeducativas. Entre as denúncias, maus tratos e tortura. Com o sigilo decretado pela Justiça, os nomes dos servidores e informações sobre as unidades onde trabalham não podem ser divulgados. O Ministério Público do Rio de Janeiro é o autor da representação administrativa contra 25 servidores do DEGASE, Departamento Geral de Ações Socioeducativas, ligado à Secretaria de Educação do Estado. As denúncias são de maus tratos e tortura contra adolescentes e jovens que cumprem medida de internação. A Justiça concedeu liminar e afastou 25 servidores do trabalho. A ação é resultado de uma força-tarefa que fez várias fiscalizações nas unidades socioeducativas. O DEGASE informou que abriu uma sindicância para apurar o que aconteceu. Segundo o Ministério Público, os relatos dos internos demonstram métodos ilegais e truculentos usados pelos servidores para manterem o controle do local. A representação destaca que o jovem privado de liberdade deve ter todos os direitos reconhecidos na Constituição Federal, mas que o cenário encontrado é o oposto, com a imposição de castigos cruéis. A força-tarefa foi criada em julho do ano passado para investigar irregularidades e maus tratos contra internos. O foco do trabalho é integrar as medidas adotadas pelas áreas da infância e juventude, investigação penal, criminal e de cidadania. No próximo bloco, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, determina que o presidente Jair Bolsonaro preste informações sobre a acusação de propaganda eleitoral antecipada. Uma Constituição é a norma base do sistema jurídico nas sociedades democráticas. O objetivo de uma Constituição é limitar a atuação dos poderes para a garantia dos direitos humanos e dos direitos fundamentais. A Constituição é a norma de hierarquia superior num sistema jurídico democrático e condiciona hierarquicamente as demais normas, seja no seu critério material, seja no seu critério formal. O Superior Tribunal de Justiça negou liminar para suspensão de ação penal contra o ex-ministro José Dirceu em processo da Operação Lava Jato. O pedido de liminar foi indeferido pelo vice-presidente do STJ, ministro Jorge Mussi, no exercício da presidência. A defesa do ex-ministro José Dirceu buscava o reconhecimento da litispendência, que é a ocorrência de duas ações que possuem as mesmas partes, causas e pedidos em processos da Operação Lava Jato, para o trancamento da segunda ação contra o ex-ministro. No curso dessa segunda ação, a defesa de José Dirceu argumentou que os supostos fatos de corrupção apurados no novo processo já haviam sido objeto de outra ação penal, que resultou em condenação do ex-ministro.
Foi sustentado ainda que pelos crimes de lavagem de dinheiro em contratos firmados entre a empresa Engevix e a Petrobras, já houve processo e condenação de José Dirceu. A defesa argumentou também no STJ que a caracterização de continuidade de delito deveria prevalecer, fato que inviabilizaria a tramitação de duas ações penais diferentes, pois o juízo deveria levar em consideração as circunstâncias do caso. Ao negar a liminar, o ministro Jorge Mussi entendeu que a discussão apresentada pela defesa de José Dirceu se confunde com o próprio mérito da ação, sendo complexa e exigindo uma análise aprofundada, o que é inviável no plantão judiciário. Para o ministro, o reconhecimento da litispendência seria possível caso o juízo processante concordasse com a tese da defesa de que existem duas ações com as mesmas partes e sobre os mesmos fatos, o que é vedado pelo sistema jurídico brasileiro. O caso será analisado pelo colegiado da 5ª turma sob a relatoria do desembargador convocado Jesuíno Rissato. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, determinou que o presidente Jair Bolsonaro preste informações sobre uma acusação de propaganda eleitoral antecipada por causa de declarações em evento no Palácio do Planalto no último dia 12. A representação foi apresentada pelo Partido dos Trabalhadores ao TSE. Acompanhe os detalhes com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Em ação apresentada pelo Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, o ministro Alexandre de Moraes, atual relator do processo no Tribunal Superior Eleitoral, determinou que o presidente da República, Jair Bolsonaro, se manifeste. O PT alegou no TSE que o presidente, pré-candidato à reeleição, em evento realizado no Palácio do Planalto, acabou por promover propaganda eleitoral antecipada em favor de sua reeleição e utilizou o aparato de rede de comunicação pública para propagar ideias eleitorais negativas contra o seu possível adversário político, Luiz Inácio Lula da Silva. O evento foi transmitido pela TV Brasil. O diretório pede a condenação do presidente à pena de multa no valor máximo de R$ 25 mil por propaganda proibida. Representantes da Controladoria Geral da União encerraram a visita para a inspeção dos códigos-fonte dos sistemas eleitorais na sede do Tribunal Superior Eleitoral. Os códigos-fonte ficavam disponíveis para análise 6 meses antes de cada eleição. Para o pleito de 2022, o prazo foi ampliado para 1 ano. A equipe da CGU participou pela primeira vez da inspeção e elogiou a transparência do processo. Inicialmente, a gente teve a apresentação que já trouxe bastante informação sobre como é o fluxograma do processo eleitoral. E as explicações técnicas da navegação no código, como é o fluxo da votação como um todo no código, que foi muito importante. A gente teve também a presença do técnico, o que contribuiu muito para a gente compreender realmente o código em si, o fluxo dentro do código e entender em que parte do processo aquele código se encaixa. A gente realmente vê com bons olhos a iniciativa do TSE de expandir o tempo de exposição, né, do código-fonte da urna. E a gente vê que o TSE realmente está se esforçando em ter uma transparência cada vez maior, né? A CGU não foi a primeira, nem será a última instituição a enviar representantes para inspecionar os softwares que serão usados nas eleições. O TSE já recebeu integrantes do Partido Verde e do Partido Liberal. A PUC do Rio Grande do Sul, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, o CONFEA, já manifestaram interesse de agendar a inspeção a partir de fevereiro. Os partidos políticos, Ministério Público, Forças Armadas, Polícia Federal, universidades, entre outras instituições, podem agendar visitas ao TSE até o mês de agosto deste ano, quando será feita a assinatura digital e o lacre dos sistemas eleitorais. E o Tribunal Superior Eleitoral esclareceu hoje que os eleitores das cidades onde ainda não houve o cadastramento biométrico vão poder votar normalmente nas eleições de outubro. A coleta das impressões digitais nos cartórios eleitorais está suspensa desde 2020 por causa da pandemia. Mas fique atento, nas cidades onde já houve o cadastramento biométrico, os eleitores que perderam o prazo e não atenderam a convocação podem estar com o título em situação irregular e, nesse caso, podem ser impedidos de votar. Para conferir a situação do seu título, basta entrar no site tse.jus.br.
E o vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Jorge Mussi, no exercício da presidência, negou liminar para libertar 2 colombianos acusados de pertencerem às Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, FARC. Eles foram presos em agosto de 2021 ao invadir uma residência em Japurá, no Amazonas. Segundo as informações processuais, a dupla entrou na residência durante perseguição policial e passou a ameaçar os moradores. De acordo com a Polícia Federal, eles estavam escondendo valores provenientes de atividades criminais. Os 2 foram detidos em flagrante. As prisões foram convertidas em preventivas posteriormente. No pedido de liminar, a Defensoria Pública da União afirmou que a prisão dos supostos guerrilheiros foi fundamentada na gravidade abstrata do crime e na alusão a elementos genéricos para justificar o risco de suas liberdades para a ordem pública. Para a DPU, tais argumentos não justificariam a medida. O presidente em exercício indeferiu liminar em recurso em habeas corpus. O ministro Jorge Mussi ressaltou que o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, ao manter as prisões preventivas, justificou a decisão não apenas com base na gravidade da invasão do domicílio e das ameaças direcionadas aos moradores, mas também em razão dos indícios de que os colombianos pertencem à organização paramilitar que atua na fronteira do Brasil com a Colômbia. O mérito do recurso do habeas corpus será julgado pela 5ª turma, sob relatoria do ministro João Otávio de Noronha. O número de mortes por Covid-19 nos presídios brasileiros aumentou 225% neste mês. O levantamento foi feito pelo Conselho Nacional de Justiça. O Conselho analisou os dados de 11 estados. Desde o começo da pandemia, já são 649 mortes de presos e servidores. No sistema socioeducativo, não foram registrados óbitos de adolescentes. Até hoje, foram 115 mortes, todas de servidores. Já o índice de contaminação da doença quase não teve alteração, ficou em 0,18%. Outro dado que chama atenção é que, apesar de ser definido como grupo prioritário para vacinação, apenas 57% dos presos receberam 2 doses ou dose única da vacina contra a Covid-19. No sistema socioeducativo, o índice é ainda menor, 23%. E o número de testes para detectar a doença nos presídios também é baixo. Foram feitos pouco mais de 700, apenas 0,2% a mais do que no mês passado. No sistema socioeducativo foram 431 exames em janeiro, o que representa a alta de 0,8%. Veja a seguir, Justiça garante a continuidade do processo de licenciamento ambiental da hidrelétrica Tabajara, no Rio de Paraná, em Rondônia. A Constituição Federal de 88, ela tem foco na democracia e nos pressupostos de liberdade e igualdade social que também fundamentam o Estado democrático de direito e faz parte também dos anseios do povo brasileiro. A Justiça de Alagoas manteve a decisão que afastou a responsabilidade do governo federal por prejuízos aos produtores de cana-de-açúcar do estado para a produção de etanol. A Advocacia Geral da União manteve no Tribunal Regional Federal da 5ª Região decisão que negou indenização a uma associação de plantadores de cana-de-açúcar do estado de Alagoas, em ação movida contra a União e a Petrobras. A entidade alegava que, sob o comando do poder público, os preços da gasolina teriam sido mantidos artificialmente em relação ao mercado internacional, o que teria gerado prejuízo a mais de 3.000 produtores de álcool por ela representados. Mas a AGU argumentou que nem a União nem a Petrobras possuíam meios para controlar os preços e, por isso, não poderia ser responsabilizada por eventuais prejuízos das empresas do setor. A crise no setor produtor de etanol, ela decorre de um complexo de fatores, estruturais e conjunturais. Então, ela não pode ser atribuída a qualquer ente político. Na verdade, ela decorre da competitividade do setor,
de fatores climáticos, dos custos de produção. A AGU esclareceu ainda que, com a chamada Lei do Petróleo e suas alterações, os reajustes nos preços dos combustíveis desde 2002 cabem exclusivamente a cada agente econômico. Dessa forma, nenhum órgão de Estado ou de governo poderia ter atribuições de tabelamento, de controle de preços e da quantidade para comercialização de combustíveis. A terceira turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região acolheu por unanimidade os argumentos da AGU, negou o pedido da autora e citou decisão parecida do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, em caso semelhante que atestou a livre fixação de preços pelo mercado. Tomaram posse 25 novos juízes que vão atuar em Mato Grosso. Um reforço importante para a Justiça de primeiro grau do Estado. A cerimônia de posse das novas magistradas e novos magistrados foi realizada de forma híbrida. Isso por conta da pandemia da Covid-19. No plenário, apenas a presidente do Judiciário mato-grossense, a desembargadora Maria Helena Povas, membros da diretoria do TJMT, os empossados e alguns poucos convidados. Temos, assim, uma satisfação imensa de estar entregando à sociedade a prestação jurisdicional, com eles mais célere e, com certeza, muito mais eficaz do ponto de vista da quantidade de magistrados em cada comarca. Os demais desembargadores que compõem a Corte e autoridades do Estado, como o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, acompanharam a solenidade virtualmente. Possam contribuir com o nosso judiciário, contribuir nos enormes demandas que o judiciário mato-grossense tem e, com certeza, prestar esse importante serviço à nossa sociedade. Entre os novos membros da Justiça Estadual, que irão para 18 comarcas, está Amanda Dias, primeira colocada no concurso. Hoje eu amanheci agradecendo a Deus e chorosa, porque é a realização desse sonho dos outros 24 colegas que tomam posse comigo. Nós estamos aqui para servir a população mato-grossense. Somos juízes ávidos a trazer justiça e a fazer o melhor por todo o Estado. A Justiça garante a continuidade do processo de licenciamento ambiental da hidrelétrica Tabajara, em Rondônia. A ação é da Advocacia Geral da União. A Advocacia Geral da União garantiu no Tribunal Regional Federal da 1ª Região a continuidade do processo de licenciamento ambiental da usina hidrelétrica Tabajara, que será implantada no Rio Ji-Paraná, no município de Machadinho do Oeste, em Rondônia. O Ministério Público Federal e do Estado de Rondônia, através de uma ação civil pública, chegou a interromper na Justiça Federal de Rondônia uma audiência pública virtual que seria realizada pelo IBAMA, sob o argumento de que não estaria assegurada a participação das comunidades interessadas pela modalidade telepresencial, determinando-se ainda a inclusão nos estudos de componentes indígenas de mais 2 terras que poderiam ser atingidas pelo empreendimento. Mas a AGU conseguiu demonstrar a regularidade da conduta do IBAMA, que não apenas disponibilizou aos interessados os estudos ambientais, como também se esforçou para garantir o envolvimento das comunidades nos debates, com o fornecimento inclusive de transporte para o deslocamento de parcela de moradores da localidade que desejassem participar do regime presencial. Também esclareceu que as 2 comunidades indígenas citadas pelo juízo de primeiro grau não sofreriam impactos pela instalação do empreendimento, já que se localizam a pelo menos 71 quilômetros de distância. No recurso, argumentou-se no sentido de que a realização de audiência pública em sua modalidade virtual também é um desdobramento do princípio da ampla participação que norteia todo o curso do processo de licenciamento ambiental. Em outra linha argumentativa, a AGU também deixou claro no recurso que, diante do contexto pandêmico que vivemos atualmente, a realização de audiência pública em sua modalidade virtual, ela é relevante porque garante a continuidade na prestação de serviços públicos essenciais, bem como promove a segurança sanitária de todas as pessoas envolvidas na realização desta audiência pública. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região acatou os argumentos da AGU e garantiu a continuidade do processo de licenciamento ambiental. Quando a hidrelétrica Tabajara for instalada, terá capacidade de geração de 400 megawatts de potência.
Após superar as metas de produtividade estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça, a vice-presidência do Tribunal Regional Federal da Primeira Região conquistou o selo Estratégia em Ação na categoria Diamante, garantindo mais agilidade ao julgamento dos processos judiciais. A vice-presidência do Tribunal Regional Federal da Primeira Região encerrou o ano de 2021 com um balanço positivo no julgamento dos processos, cumprindo metas significativas de produtividade estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça. A vice-presidência satisfez a meta 1, que corresponde a julgar mais do que entra, e satisfez no percentual de 271%. Em termos absolutos, entraram 27 mil processos, arredondando, e saíram 49 mil processos, ou seja, houve um ganho aí de 22 mil processos, né? 22 mil processos que não apenas foram julgados, mas baixados, né? Baixados. Então, a gente evidencia o cumprimento tanto da meta 1 quanto da meta 10, né? Que corresponde à baixa de processos. E a meta 2, ela corresponde ao julgamento dos processos mais antigos. O tribunal conseguiu cumprir, o tribunal, eu digo, a vice-presidência, 100% dos processos distribuídos até 2016 e 117% dos processos distribuídos até 2017. Então, o nosso acervo está rejuvenescendo a cada dia, de maneira que nós entregamos para a sociedade mais do que foi exigido para o CNJ. Com esse cenário bem próximo do ideal, a vice-presidência do TRF1 conquistou o selo Estratégia em Ação, na categoria Diamante, uma premiação criada para reconhecer as unidades que mais se destacam no cumprimento de metas durante o ano. Para o vice-presidente do TRF1 e presidente em exercício, desembargador federal Francisco de Assis Betti, esse é o resultado do comprometimento e da setorização dos processos, que passaram a ser analisados por equipes especializadas no tema de cada ação. Nós somos aqui uma casa, uma família, e nós lutamos pelos nossos objetivos com muito carinho, com muita ardor, querendo vencer. E uma última notícia. A primeira, a segunda e a terceira turmas do Superior Tribunal de Justiça vão fazer as sessões de julgamento do mês de fevereiro exclusivamente por videoconferência. Os advogados com processos previstos nas pautas das sessões dos dias 8, 15 e 22 de fevereiro vão poder participar online, como já vinha acontecendo. As inscrições para sustentação ou preferência de julgamento devem ser em até 24 horas antes do início da sessão. O público em geral vai poder acompanhar as sessões em tempo real por meio do canal do STJ no YouTube. A medida tem o objetivo de conter a disseminação da Covid-19. E o Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigada pela companhia e até amanhã.